Quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo possam estar com você neste dia. Pegue sua Bíblia, leia, reze, medite, contemple e viva o Evangelho de hoje. Continuamos avançando na leitura e oração do 8º capítulo do Evangelho de Mateus, que mostra a ação libertadora de Jesus, que corresponde com todos os ensinamentos dados no discurso da montanha. Jesus ensina com autoridade porque ele vive aquilo que prega. A ação de Jesus neste bloco evidencia toda a ação libertadora de Deus que tem por finalidade reintegrar o ser humano e dar-lhe dignidade. O relato de hoje é de difícil compreensão se lido de forma superficial. É necessário ver, para além da cena narrada, a bonita e profunda catequese que o texto contém. Acompanhemos a leitura do Evangelho de hoje. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. O que o texto diz? Jesus chega com seus discípulos na outra margem do lago de Genezaré, em território pagão, terra dos Gadarenos, e se depara com 2 homens possuídos por demônio que saem dos túmulos e são extremamente violentos a ponto de não permitir que ninguém passe por ali. Eles reconhecem a identidade messiânica de Jesus. Jesus expulsa deles os demônios que tomam posse de uma manada de porcos que caem no mar. A cena forte é testemunhada pelos homens que guardavam a manada, que, fugindo para a cidade, conta tudo o que viram. Toda a cidade vai ao encontro de Jesus e pede para que ele se retire da região. O que o texto nos diz? A ação libertadora de Jesus não se restringe aos seus concidadãos e ao povo de Israel. Jesus vai também ao encontro dos pagãos. A falta de dignidade e opressão em que aquele povo vivia é pintada fortemente pela agressividade dos possessos e o lugar em que viviam. O fato dos espíritos entrarem na manada de porcos mostra que toda a ação libertadora de Jesus é profunda, não libertando apenas o homem, o indivíduo, mas todas as estruturas impuras que alienam e matam. Os porcos, para o povo judeu, era símbolo da impureza. Outro fato que chama a atenção nessa cena é a reação negativa de todo o povo frente à ação libertadora de Jesus. Isso nos diz que o Evangelho e a libertação da humanidade que Deus quer realizar nem sempre será aceita e querida por muitos. De fato, é mais cômodo continuar em nossa zona de conforto e manter estruturas opressoras e pecadoras do que acolher e lutar pela libertação. Como viver o Evangelho de hoje? É necessário reconhecer, acolher e praticar a ação libertadora de Jesus que a cena do Evangelho nos revela. Os cristãos e a Igreja devem libertar toda pessoa oprimida e pôr fim a todas as estruturas opressoras e pecadoras. Em nossos tempos, muitos vivem excluídos, porém, não podemos nos calar e omitir, mas fazer como Jesus, que vai ao encontro, liberta e promove, por mais que tal ação não seja aceita. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e um excelente dia.
Oh,